Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Agora avançamos aí para a análise do artigo 109 para a gente trabalhar efetivamente uma das causas extintivas da punibilidade que trazem uma maior carga de conteúdo, que é a prescrição. Meu amigo, no que consiste então a prescrição? Já fora visto anteriormente que a prescrição representa a perda do direito de punir pelo Estado. Perda do direito de punir. E essa perda do direito de punir, ela ocorre em razão do quê? Ocorre em razão do decurso de tempo. Olha só, você já deve ter ouvido falar que o processo ele deve ter a sua duração razoável. Tem o princípio lá da duração razoável do processo. Então, para que o Estado não perpetue uma persecução penal, a lei ela já impõe alguns prazos, alguns limites para que se evite essa propagação indevida da ação penal. Você pode lembrar da prescrição, você pode não conhecer esse termo, mas você já conhece o termo caducou. Então, o caducar é o mesmo que prescrever. É o mesmo não, né? Tecnicamente não estaria correto, mas no jargão popular o povo utiliza muito do termo caducar, embora tecnicamente nós tenhamos que falar em prescrição. E quando a gente fala em prescrição, eu vou tentar ilustrar para os senhores aqui um roteiro de onde nós vamos estudar todo o desdobramento da matéria. Então a gente vai estudar a prescrição da pretensão. O que é a pretensão? É o pedido que será exercido em juízo. Então, a prescrição da pretensão, ela pode ser a prescrição da pretensão punitiva ou a prescrição da pretensão executória. E aí, olha só, meu amigo. De antemão, eu já quero deixar um recado para você. A prescrição da pretensão executória, ela tem como marco o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Então, para essas situações aqui, nós faremos referência às situações que irão ocorrer depois do trânsito em julgado. Tá tranquilo? Tá beleza? Agora, a prescrição da pretensão punitiva, você já consegue extrair naturalmente que ela ocorrerá antes do trânsito em julgado. E nós temos aí algumas espécies. Então, olha só, nós temos a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Nós teremos a prescrição da pretensão punitiva retroativa, e nós teremos a prescrição da pretensão punitiva virtual.
Então, esse é um quadro base para que você entenda a prescrição. Tá, com isso, eu tenho subsídio suficiente para enfrentar toda e qualquer questão de prescrição? Não. Aqui, a delicinha está apenas começando. Você só tem um roteiro das espécies que serão utilizadas. Esse quadro aqui, ele precisa ser conjugado com os prazos que estão presentes lá no artigo 109. E é aí que você tem um maior leque de dificuldade, é aí que aparecem as maiores questões, porque você precisa entender tudo isso para que você tenha parâmetros para enfrentar as questões que vão aparecer por aí. Então, olha só. Lá no artigo 109, eu vou deixar esse espaço aqui que eu volto nele depois. Vamos jogar para cá. No artigo 109, nós temos os prazos prescricionais. Lucas, como que eu construo um raciocínio para lembrar desses prazos prescricionais? Bom, eu vou tentar te dar um parâmetro para você entender. Tranquilo? Olha só, o menor prazo prescricional é de 3 anos. Aí ele pula para 4. E a partir disso, ele vai de 4 em 4. Então, 3, 4, 8, 12, 16 e 20 anos. Beleza? E a prescrição, ela vai levar em consideração a pena máxima prevista pro delito. Então, veja só, vamos jogar na letra da lei e aí a gente vem preenchendo a pena dos crimes aqui para a gente identificar. Então, os prazos prescricionais são esses, ó. 3, 4, 8, 12, 16 e 20. Beleza? Eu já vou te adiantar o seguinte, ó. Se a pena máxima prevista para um delito é inferior a 1 ano, a prescrição se opera em 3. Se a pena máxima prevista é superior a 12, a prescrição correrá em 20 anos. Beleza? Então vamos jogar aqui, rapidamente, no artigo 109, para a gente construir o nosso raciocínio. Ó. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Legal. Isso aqui a gente já preencheu. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Então, olha só, 16 anos, mais de 8 até 12. Legal? Vamos seguindo. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, 12 anos, mais de 4 até 8. E aí a gente vai montando o quebra-cabeça. Olha só, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede 2. Então, vamos lá, 4 anos, mais de 1 ano, até 2, até 2 anos, 8 anos, mais de 2 anos, até 4 anos.
Olha que beleza! Olha que belezinha! Tcharam! Tá aqui a tabelinha de prescrição que você precisa recordar. É mais fácil você lembrar os prazos e aí você cria, define um mecanismo aí para você identificar. Para lembrar o primeiro e o último é fácil, depois é só você ir recordando dos padrões, beleza? Se você lembrar que a primeira são crimes com pena máxima inferior a 1 ano, a outra vai de um ano até 2. É isso? 4 anos é igual a 1 ano, igual a 1 ano até 2 anos. Igual ou maior a 1 ano, a pena prevista. Beleza? E aí você vai montando o esqueletinho aqui e vai dar tudo certo, você vai conseguir aplicar. Gente, por que eu digo isso? Porque você vai precisar dessa tabela para conseguir inserir na modalidade aqui de prescrição. Então, olha só. Agora, o nosso objetivo é analisar de maneira pormenorizada a prescrição da pretensão punitiva, tá? No outro momento, a gente analisa a prescrição da pretensão executória. Então, olha só, a primeira modalidade de prescrição que a gente vai estudar é a chamada PPPA, que é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é aquela situação em que o indivíduo pratica o fato e o Estado demora para responsabilizá-lo. Então você vai fazer uma linha temporal e você precisa lembrar que nós temos 3 momentos cruciais aqui, ó. Nós temos o fato, nós temos o recebimento da denúncia, e nós temos a sentença. Sempre analise todos esses marcos. E aí o que acontece? Por que eu coloquei aqui o recebimento da denúncia? Porque o recebimento da denúncia, ele é conhecido como um dos principais fatores de interrupção da prescrição. Quando a gente fala em interrupção e suspensão da prescrição, são 2 termos que são muito comuns. Interromper um prazo significa que aquele prazo recomeça, ele volta do zero, enquanto que a suspensão de um prazo, ela representa para de contar e depois você continua da onde parou, uma vez cessados aqueles motivos. Tranquilo? Então aqui eu estou falando do recebimento da denúncia, que implica numa recontagem, no recomeço do prazo. Então olha só, na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a gente vai trabalhar do fato até o recebimento da denúncia. Então a gente vai trabalhar nesse espaço de tempo aqui. Beleza? Então você imagina comigo o seguinte. Imagina que João praticou um crime de furto simples, em 2014. Ele praticou o crime de furto aqui em 2014. A denúncia foi recebida no ano de 2021. Nesse caso, teve prescrição ou não? Não sei. Prima facie, não sei. O que a gente precisa fazer? Imagina que o João tenha praticado um furto simples. É furto simples, Carlitos. Então, olha só, vem comigo aqui. Furto simples. Você vai olhar lá no artigo 155, ele tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Nesse primeiro momento, você vai levar em consideração a pena máxima prevista para aquele delito. Pena máxima até 4 anos. Opa, deu aqui. Prescrição corre em 8. Beleza? Volta para cá. Se a prescrição corre em 8, vamos contar. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Transcorreram-se 7 anos. E aí, tem prescrição? Nesse caso, não. Mas vamos lá. Acabou por aqui? Não. É lógico que o bagulho fica muito mais gostoso. E tem que ficar mesmo. E eu vou para lá da tabela. Nós vamos caminhar para lá e para cá, mas é porque a gente precisa da tabela e a gente precisa daquele esqueleto para entender.
do Código Penal, ele traz uma hipótese que é, ó, uma delícia para cair na sua prova. E se aparecer alguma questão envolvendo prescrição, eu sinceramente aposto que esse artigo 115, ele pode ter reflexo para você, nobre concurseiro. E aí, olha só, o artigo 115, ele traz situações em que o prazo prescricional, será contado, pela metade. Puta que los pariu! Tava tudo tão bom, já tem uma cacetada de prazo para lembrar, agora você vem com essa informação de que, eventualmente, esses prazos aqui podem ser contados pela metade? Sim, eu venho com isso. Tá, quais são essas situações então? Veja, o artigo 115 do Código Penal, ele estabelece que, se o indivíduo tem, ao tempo do fato, menos de 21 anos, ou se, na data da sentença, mais de 70, não vai se confundir, pelo amor de Deus. As provas de concurso vão trazer 60 anos, mais de 60 anos. Você vai errar isso aí? Nunca na sua vida. Então, ó, o prazo prescricional será contado pela metade se, ao tempo do fato, o indivíduo tinha menos de 21 anos ou se a data da sentença tinha mais de 70. Então, olha que coisa sinistra. No nosso exemplo, o João havia praticado crime de furto. Naturalmente, pela pena do crime de furto, a prescrição correria em 8 anos. Agora, se ele tem menos de 21, porra, a prescrição vai correr em 4 anos, justamente por força desse artigo 115. Então, vamos para o nosso exemplo. Imagine que o João tivesse 20 anos na data do fato. Opa, se ele tivesse 20 anos na data do fato, aí nós teríamos a ocorrência da prescrição. Olha como o bagulho tem detalhe. Tranquilo? Então, prescrição da pretensão punitiva em abstrato é a modalidade tradicional em que você vai contar da data do fato até o recebimento da denúncia. Tudo bem? Vamos para a segunda. Prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Vamos desenhar nossa linha temporal aqui. E agora você vai lembrar o seguinte. Essa modalidade de prescrição aqui também chamada de prescrição recursal. Ó, eu vou colocar aqui, ó, só as iniciais. Fato, recebimento da denúncia, sentença. E aqui eu vou colocar o acórdão. Acórdão, que é a decisão proferida em colegiado. Ó, da prescrição intercorrente, da prescrição retroativa e a prescrição virtual, a gente só vai levar em conta a pena aplicada. A pena, em concreto, a pena que foi aplicada na sentença. Então vamos lá. Prescrição intercorrente ou superveniente. Falei que é a prescrição recursal, a prescrição que vai acontecer lá nos tribunais. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, da sentença para frente. Tá, e o que vai acontecer aqui? Essa modalidade de prescrição, ela vai ser contada quando nós tivermos trânsito em julgado para o Ministério Público, para a acusação, e nós tivermos um recurso exclusivo da defesa. Então perceba o seguinte, vamos trabalhar com a ideia do furto. Vamos trabalhar com o mesmo exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que o João, ele foi condenado numa sentença a uma pena de 2 anos. Vou colocar aqui, ó, pena 2 anos de reclusão pelo furto. Tá, beleza. O que a gente precisa levar em consideração? Se você tem uma pena, você já tem que jogar para a tabela. Joga para a tabela. Então a pena é de 2 anos. Vamos olhar aqui, ó. 2 anos, pena de até 2 anos. Opa, a prescrição acontece em 4. Tranquilo? E se ele tiver menos de 21 anos na data do fato, prescrição corre em 2.
Entenderam aqui essa relação da pena com o prazo de prescrição? E aí, olha só. Então, a gente chegou numa prescrição de 4 que pode cair para 2 se nós tivermos uma das hipóteses lá do artigo 115. Perfeito. Isso significa dizer que, da sentença a partir do recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça tem 4 anos ou 2, se tiver presente a causa que reduz pela metade, de prazo para julgamento. Então, em resumo, essa prescrição aqui é quando nós temos recurso da defesa, apenas, e é o prazo previsto para que o tribunal avalie aquele recurso. Tá, mas por que que isso acontece? Porque transitou em julgado, eu vou colocar isso aqui porque é importante, tem que ter trânsito em julgado para o MP, para o órgão acusador. E a partir de um recurso exclusivo da defesa, a pena não pode ser mudada, porque lá no artigo 617 do CPP, nós temos consagrado o chamado princípio da ne reformatio impejus, que implica em dizer que, se só a defesa recorre de uma condenação, a pena não pode ser aumentada. Então é o pior dos caminhos. O pior já está feito. É tipo o nosso deputado, né? Pior que tá, não fica. Se o recurso é exclusivo da defesa, pior que tá, não fica. É o chamado recurso tiririca, né? Que ele vai manter, na pior das hipóteses, a sentença de primeiro grau. Beleza? Então a prescrição intercorrente é aqui chamada de prescrição recursal. Show de bola? Vamos adiante. Na prescrição retroativa, olha só, nós vamos contar não a prescrição para frente, ó. Percebam que aqui a gente está contando a prescrição para frente. Na primeira hipótese aqui também, do fato até o recebimento, da sentença até o acórdão. Agora, a prescrição retroativa, ela vai ser contado para trás. Vamos colocar aqui, ó, então, os nossos momentos. Fato, recebimento da denúncia, sentença. O que a gente precisa entender aqui? Nós também vamos levar em consideração a pena aplicada naquela sentença. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos retroagir temporalmente até o recebimento da denúncia. Se nesse lapso aqui nós não tivermos nenhuma outra causa interruptiva. Então vem comigo aqui. Prescrição retroativa, a gente vai avaliar a pena imposta na sentença e vai contar o prazo que correu desde o recebimento da denúncia. Se tiver decorrido o prazo prescricional previsto para a pena aplicada, prescrição. Vamos trabalhar? Então olha só, João praticou o fato em 2014, tudo bem, aqui não aconteceu a prescrição, parará, teve o recebimento da denúncia, pá, interrompeu. Tudo bem, então aqui já tem uma nova contagem. Lá na sentença, o magistrado, ó, era furto, pena em abstrato de 1 a 4 anos. Lá na sentença, o magistrado o condenou a uma pena mínima de 1 ano. Pena mínima de 1 ano. Vamos para a tabela de novo? Pena de 1 ano, vem. Pena de 1 ano igual a 1 ano até 4 anos, prescrição corre em 4. Só que agora eu vou falar. O João era menor de 21 na data do fato. O que nós temos? Prescrição pela metade. Então a prescrição já não é 4, é 2. O que eu preciso que você entenda? Que nessa situação aqui, ó, se transcorridos 2 anos do recebimento da denúncia até a sentença, em razão daquela pena aplicada, nós teremos a materialização da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que é esse prazo de instrução processual aqui. Olha que sinistro! Isso é muito louco. Então,
vai entendendo em qual momento processual ou qual momento temporal você vai aplicar a prescrição aqui, qual das modalidades. Beleza? E por derradeiro aqui, ó, a prescrição virtual, que pode ser chamada também de prescrição hipotética ou prescrição em perspectiva, que é uma situação muito inusitada. E eu já vou adiantar aqui para os senhores que a prescrição virtual ela não é aceita pelos nossos tribunais superiores. Tranquilo? É tanto que nós temos a súmula 438 do STJ que proíbe essa utilização. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona aqui essa prescrição virtual, hipotética ou em perspectiva. Isso aqui é muito aplicado para os juízes de primeiro grau, pelos juízes de primeiro grau, que demonstram a sua experiência com um determinado fato. Então, imaginem que um indivíduo foi processado por um crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva ele tem pena prevista lá de 2 a 12 anos de reclusão. Só que o que acontece? O magistrado, quando ele recebe a denúncia, ele percebe o seguinte, ele fala, porra, esse cara aqui, ele é primário, ele tem bons antecedentes, não tem nenhuma circunstância judicial que o favoreça. Fala, nesse caso aqui, é evidente que a prescrição, se a gente tomar por base a pena mínima de até 2 anos, ela corre em 4. Além disso, se o indivíduo tem menos de 21 anos, ela vai correr pela metade, em 2 anos. Então você imagina que a denúncia foi protocolado, a denúncia foi recebida e a instrução demorou ali já 1 ano e 10 meses. E ainda faltam 4 testemunhas para serem ouvidas. O magistrado fala, porra, em 2 meses que faltam para fechar os 2 anos, nós não vamos conseguir ouvir todas essas testemunhas por uma questão de burocracia. Hoje a gente tem a videoconferência, tá aí até mais fácil de trabalhar. Tranquilo? Mas aí o magistrado ele pode evitar o prosseguimento do processo e aplicar antecipadamente a prescrição, com base naquilo que será aplicado. Ele já consegue prever o que será aplicado e com isso ele antecipa a aplicação da prescrição. Então preciso que você tenha em mente todas essas situações. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, você vai levar em consideração da data do fato até o recebimento da denúncia. Beleza? Na sequência, nós teremos a prescrição intercorrente, que é a prescrição recursal. Então, depois, com a pena efetivamente aplicada pelo magistrado, você usa aquela pena como parâmetro lá do artigo 109, da tabela do 109, para calcular o prazo que o tribunal terá para julgar aquele recurso. Na prescrição retroativa é o prazo da instrução processual, que você vai contar da pena computada na sentença, jogando para o artigo 109 e contando retroativamente, até a data de recebimento da denúncia. O artigo 110 foi reformado e agora a prescrição, o cálculo da prescrição retroativa não pode, em hipótese alguma, ter fato anterior ao recebimento da denúncia. Beleza? Eu sei que o volume de informação é grande, mas isso aqui com aquele exercício de repetição você vai arrematar. Vai por mim, meu filho. E a prescrição virtual, hipotética, em perspectiva ou antecipada, que não é aceita pelo STJ, o STJ não admite, por força do que está previsto na súmula 438 do STJ. Tranquilo? Beleza? Tá, Lucas, mas por que os tribunais superiores não aceitam essa prescrição em perspectiva? Para que não se alegue injustiça no tocante à aplicação da lei penal.
para que se permita um justo e razoável processo a todos aqueles envolvidos na persecução penal. Muito embora isso represente uma menor onerosidade ao Estado. No meu ponto de vista, é plenamente razoável e plausível que isso seja aplicado. Porque olha só, se ele não pode aplicar a prescrição virtual, mesmo já prevendo os requisitos, ele vai fazer instrução processual, ouvir testemunhas, pedir carta precatória, fazer uma porra toda, para chegar lá no final, olha, eu reconheço aquela prescrição que eu já antevi a sua materialização lá atrás. Então, é só por uma questão de equidade aí no tocante ao processo. Beleza, senhores? Então nós fechamos aqui as 4 hipóteses envolvendo a prescrição da pretensão punitiva. Falamos sobre a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a intercorrente ou superveniente ou recursal, falamos sobre a retroativa e falamos também sobre a virtual, que não é aceita em homenagem à súmula 438 do STJ. Pois bem, agora nós avançamos para a análise da prescrição da pretensão executória. Vamos lá. O primeiro parâmetro aqui que você precisa efetivamente ter para compreender como se materializa a prescrição é o de recordar os prazos que estão previstos no artigo 109. Esse é o nosso principal expoente, é recordar daqueles prazos, que vão largar lá em 3 anos e vão até os 20 anos. Eu quero também deixar uma observação aqui aos senhores. Olha só, vamos colocar aqui da seguinte forma, como um pedido de cuidado. Veja, leis especiais podem prever prazos diferentes daqueles que constam do Código Penal. Dá um exemplo? Com certeza dou. Lá no artigo 30 da Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei de Drogas, nós temos que a conduta descrita no artigo 28, a posse ou porte de droga para consumo pessoal, prescrevem em 2 anos. Então a gente tem aqui uma previsão constante em lei especial, que naturalmente não revoga aquelas disposições constantes lá no artigo 109. Mas hoje é o menor prazo previsto aí nas nossas leis extravagantes para a contagem de um prazo prescricional. Tranquilão? Beleza pura? Então vamos lá, vamos enfrentar aqui o artigo 110 para que a gente possa falar sobre a prescrição da pretensão executória. Veja só, prescrição depois de transitar em julgado, sentença final condenatória. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, então você lembra que esse aqui é o nosso marco para identificar, regula-se pela pena aplicada. Então a gente vai levar em consideração a pena que o magistrado aplicou. E verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, no artigo 109, né? Você precisa fazer essa análise, então os prazos fixados no artigo 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Aqui já vem situação importante. Ó, os prazos se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Além disso, a prescrição depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Então, olha só, para a gente identificar que está diante da prescrição
prescrição da pretensão executória, você precisa identificar o seguinte: trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Essa prescrição, essa modalidade aqui, nada mais é do que aquela prescrição, aquele prazo que o Estado tem para que o indivíduo cumpra a pena. Então, quando nós desenhamos nos blocos anteriores aqueles marcos temporais, veja só, que eu os reproduzo agora. Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Fato, recebimento da denúncia, vamos colocar aqui sentença e vamos colocar aqui trânsito em julgado. Olha só, da sentença aqui a gente pode ter o acórdão, enfim, mas nós temos, após a sentença, o trânsito em julgado. Ou porque se esgotaram todos os recursos, ou porque transcorreu in albis, transcorreu totalmente o prazo recursal. Com o trânsito em julgado, é aqui que nasce a prescrição da pretensão executória. É o prazo que vai do trânsito em julgado até o início do cumprimento da pena. E o que a gente vai levar em consideração aqui para calcular esse espaço temporal? Nós vamos levar em consideração a pena que fora aplicada. A pena aplicada. Beleza? E aí o que você precisa lembrar a título de observação? Que o prazo prescricional será acrescido, então, haverá um acréscimo de 1/3 se o indivíduo for reincidente. Olha que situação importante. Então, você entendendo os espaços temporais que, do fato ao recebimento da denúncia, tem a prescrição em abstrato, que do recebimento até a sentença, você pode ter, contando aí de maneira de trás para frente, a prescrição retroativa, que da sentença até o julgamento do recurso você tem a prescrição intercorrente, que você tem a prescrição em perspectiva e que você tem a prescrição executória, que é a perda do direito de executar a pena, que você tem do trânsito em julgado para frente, você mata qualquer questão. É claro que você precisa lembrar de alguns detalhes. Por quê? Perceba que você só vai trabalhar com a pena máxima em abstrato para a primeira forma de prescrição, que é aquela hipótese em que o Estado demora para dar início no processo. Quando o processo já está instaurado, vá lá, você até pode usar a prescrição em abstrato, mas é mais fácil você ser beneficiado ou agraciado com a prescrição retroativa. É a que mais é aplicada na prática. Por quê? Porque ela já leva em consideração a pena aplicada na sentença. Tranquilo? Beleza? Então vamos avançar aqui para o artigo 112. Olha só, termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Então aqui, ó, vamos falar o seguinte. Vamos fazer referência à prescrição da pretensão executória, PPE. Então a prescrição começa a correr. Ela tem início, o seu prazo tem início no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
ou aqui revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, início do prazo. E aí eu vou deixar aqui, ó, prescrição da pretensão executória. Porque aqui já não é mais o direito de punir do Estado, é o direito do Estado executar aquela pena. Então, o prazo se inicia do trânsito em julgado para a acusação. Ou da decisão que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Decisão que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Que são hipóteses, essas situações aqui, quando ocorre revogação da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, são hipóteses que a gente já viu em situações em blocos anteriores, tá? Então, se você tem algum resquício de dúvida, ou você dá uma papirada na letra de lei, ou você volta uns blocos aí e já as arremata. O que eu preciso que você entenda? O que é o início do prazo para a contagem da prescrição? O início do prazo, ele consiste naquele marco inicial da contagem. É quando você começa a contar. E você vai lembrar o seguinte, que esses prazos, eles serão contados de acordo com o artigo 10 do Código Penal, que é quando nós temos a contagem de prazos essencialmente penais. E você vai lembrar que, de acordo com esse artigo, inclui-se o dia do início. Então, nós teremos como marco inicial aqui, na maioria das vezes, a data da ocorrência do fato, né, para as prescrições tradicionais. Aqui não, aqui ele fala da data do trânsito em julgado para a acusação. Mas perceba, o trânsito em julgado para a acusação não é o mesmo trânsito em julgado para a defesa? Você tem que ter maturidade para entender isso. Olha só, dentro de uma linha processual, de um processo real, a gente tem o seguinte, a gente tem a denúncia, a gente tem o recebimento da denúncia, que é um marco bem importante, a gente tem a fase de instrução processual, vai chegar lá na sentença. O que acontece? Essa sentença, ela pode ser procedente ou improcedente. Vamos lá. Quem oferece a denúncia? Ministério Público, representado pelo promotor de justiça. E aí o que acontece? Se a sentença é de procedência dos pedidos iniciais, significa que ela acolheu os pleitos do Ministério Público, logo ela condenou o indivíduo lascando com o réu. Se a sentença é improcedente, é porque ela possivelmente absolveu o acusado aí por alguma causa que represente a extinção da punibilidade, ausência de provas, não demonstrada autoria, enfim. Mas veja, imagina que uma sentença tenha sido de procedência. Então o magistrado acolheu todos os pedidos constantes na denúncia. Acolhendo-se todos os pedidos constantes na denúncia, ela abraçou o Ministério Público e falou, tamo junto. Claro que isso no plano das ideias. Mas e aí? Acolhendo-se todos os pedidos da acusação, ele tem interesse em recorrer? Não. O que vai acontecer? A partir disso, surge o direito de recurso por parte da defesa. Se o Ministério Público não recorre, o trânsito em julgado se opera com relação a ele, mas não há o trânsito em julgado para defesa, não há o trânsito em julgado para o acusado. Então é isso que você precisa
entender e compreender. Então aqui, o trânsito em julgado para a acusação é o momento em que nós vamos começar a contagem do prazo. Beleza? E aí nós temos aqui, no inciso 2, do dia em que se interrompe a execução da pena, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se da pena. Então, olha só, tem mais uma situação que eu vou colocar aqui, do dia em que se interrompe a execução. Que é quando, por exemplo, um indivíduo foge e o magistrado vai despachar no sentido de que, ó, declaro interrompida a execução em razão da fuga. Opa, a partir desse momento, começa a nascer para o Estado um prazo prescricional para que aquele indivíduo retome o cumprimento da pena. É, meu filho, eu sei que sai fumaça da cabeça, tem muita coisa. Então, para você que quer se tornar em breve um servidor público, você vai ter que dominar isso aqui desde que naturalmente esteja contemplado no seu edital. Mas aí olha só, então o prazo é o dia em que se interrompe a execução. Mas vamos pensar comigo aqui. O indivíduo tomou lá uma condena, vou colocar aqui, ó, condenação. Ele tomou uma condenação de 8 anos. O nobre camarada cumpriu 2 anos. Ou, desculpe, 6 anos. Então, a condenação 8 anos, ele cumpriu 6 anos, e aí um belo dia lá, ele cavou um túnel e fugiu com os parças. Como é que você vai calcular essa prescrição remanescente? Aí vem comigo aqui para o artigo 113, que traz a hipótese da prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Olha só, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição ela é regulada pelo tempo que resta da pena. Ah, meu filho! Então, olha só, camarada tomou uma condenação de 8, cumpriu 6. O seu cálculo prescricional a partir de agora, então a sua prescrição da pretensão executória, a partir da fuga do indivíduo, ela será, nos termos do artigo 113, nos termos do artigo 113 do CP, ela será contada pelo que resta da pena. Que no caso aqui é de 2 anos. Pelo que resta da pena. Ou seja, 2 anos. Então, nesta hipótese aqui, nós vamos pegar os 2 anos, jogar lá na tabelinha do 109, que vai dar prescrição em 4, e aí você vai avaliar, você vai identificar que a partir daquela fuga o Estado tem 4 anos para recapturar aquele indivíduo, senão prescreverá a execução da pena dele. É isto aí! É isto aí, meu filho. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Olha só, vem para o artigo 114 aqui, para a gente arrematar algumas situações. Ó, prescrição da pena de multa. Então, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando for a única cominada ou aplicada. E no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Então, olha só, isso aqui é importante, tá? Ó, prescrição da pena de multa.
prescrição da pena de multa. Aí você vai analisar da seguinte forma: se a multa foi aplicada isoladamente, a gente vai fugir um pouquinho lá da regra. E aí a prescrição será de 2 anos. Agora, se a multa for combinada com pena privativa de liberdade, aí respeitará o prazo da pena privativa de liberdade. Beleza? Respeitará o prazo da pena privativa de liberdade. Eu vou querer conversar contigo aqui com relação à prescrição das penas restritivas de direito, que vai aparecer lá no parágrafo único do artigo 109. Então, olha só. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade. Então, vamos colocar essa nova consideração aqui, ó. Prescrição da pena restritiva de direitos. E aqui você mata fácil, né, meu filho? Prescrição da pena restritiva de direitos é o mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Beleza? Então vamos só fazer um apanhadão aqui desde o início, ó. Prescrição da pena de multa. Se a multa é aplicada de maneira isolada, 2 anos, que vai se equiparar lá ao menor prazo de prescrição que está previsto na lei de drogas. Agora, se a multa ela vem acumulada, por exemplo, lá no crime de roubo, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, e multa. 4 a 10 anos e multa. Aí, a multa ela veio combinada de maneira cumulativa com a pena privativa de liberdade. Então, a sua prescrição, ela vai respeitar nessa hipótese o prazo previsto para prescrição aí na pena privativa de liberdade. E com relação à prescrição da pena restritiva de direitos, que são aquelas hipóteses: limitação de final de semana, proibição de comparecimento em determinados locais, própria tornozeleira eletrônica pode ser uma hipótese aí de pena restritiva de direitos, a privação de realização de determinadas atividades. Então essa hipótese aqui que aparece lá no artigo 109, parágrafo único, que é importantona, ela diz que a pena restritiva de direitos ela respeitará o mesmo prazo da pena privativa de liberdade. E com isso, meu amigo, nós arrematamos a análise aí da prescrição da pretensão executória, falamos um pouquinho sobre a prescrição da pena de multa e das penas restritivas de direitos, que é relativamente mais suave. Agora a gente vai falar sobre alguns institutos gerais aí envolvendo a prescrição, especialmente a redução dos prazos prescricionais, que, muito embora eu já tenha mencionado em blocos anteriores, é importante a gente passar pela redação legal e a gente fala sobre as causas que suspendem a prescrição, que são causas importantes. Então, olha só, a gente vai concentrar o nosso estudo agora, basicamente, para falar em redução do prazo prescricional e vamos também trabalhar com as
causas impeditivas, que são chamadas também de causas suspensivas. Vamos lá, eu vou bater aqui, ó, o artigo 115 e depois, antes da gente falar das causas impeditivas, eu retomo com alguns conceitos importantes. Então joga o artigo 115 para mim, por favor. Redução dos prazos de prescrição. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Então, olha só, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Fechou. Então, olha só, o prazo aqui será reduzido se o indivíduo tinha, na data do fato, menos de 21 anos, ou na data da sentença, maior ou mais de 70 anos. O que vai acontecer? Nessas duas situações, a prescrição corre pela metade. Então, os prazos previstos lá do artigo 109, eles serão reduzidos à metade se presentes alguma dessas duas hipóteses. Lembra disso, meu filho. Isso aqui é importantíssimo para o seu estudo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos evoluindo aí agora para o artigo 116 para que possamos falar das causas impeditivas ou chamadas de causas suspensivas. Veja, quando a gente fala em causa impeditiva e causa suspensiva, ou causa suspensiva, a gente vai sempre se deparar com dois termos, que é o chamado interrupção e suspensão. Fica mais fácil para a gente trabalhar dessa forma. Aí o que acontece? Na interrupção do prazo, o que vai acontecer? Ocorrendo uma das hipóteses previstas em lei, o prazo retoma seu início. O prazo retoma seu início. Então, ocorrendo uma das hipóteses previstas em lei, que são chamadas causas interruptivas, ocorreu aquilo, o prazo retoma a sua contagem. Então, você lembra aqui, ó, retoma. Dá um exemplo de um prazo, Lucas. A gente tem o recebimento da denúncia ou publicação de sentença condenatória, a decisão de pronúncia. Tudo isso são decisões que interrompem a prescrição. Então, ocorreu aquele marco, nós temos o prazo sendo recontado, vai voltar lá do comecinho. Agora, as causas impeditivas ou suspensivas, eu vou trabalhar como suspensivas, tá bom? Por quê? Isso facilita a sua não confusão, porque você vai trabalhar com interrupção, causa impeditiva, você vai dar um barulho aí na tua cabeça e vai dar merda. Nas causas suspensivas, nós temos que, ocorrendo uma das hipóteses legais, o que vai acontecer? O prazo será retomado de onde parou. Então é como se a gente pudesse representar da seguinte forma. As causas interruptivas, você tem o seguinte, o prazo prescricional está sendo contado. Ocorrendo a hipótese elementar, é como se você zerasse essa situação e
começasse a contagem da prescrição do zero. Você precisa começar de novo. Agora, nas causas suspensivas, você tem o seguinte. Você está contando o prazo. Aconteceu uma causa suspensiva. Você para de contar. Beleza. O tempo que a situação ficar parada, ficar suspensa, você não está contando a prescrição. A hora que a situação se normalizar, você retoma o cumprimento. Então é fácil. Você consegue fazer uma analogia com aquele reloginho de cronômetro. Se você tem aquele cronômetro, você aperta ele, você pausa. Se você zera ele e coloca ele no zero, você tem uma causa interruptiva. Agora, você está com o reloginho, ele parou no 10. A gente está fazendo um treino intervalado, você está correndo, parou no 10. Mas você quer retomar a contagem. Você aperta e ele continua do 10 para frente. Então é isso que acontece aqui no prazo suspensivo. Você para a contagem, deixa o tempo acontecer, depois você retoma. Tranquilo? As hipóteses aqui de causas suspensivas da prescrição estão lá no artigo 116 do Código Penal. Artigo 116 do Código Penal. Mas está previsto só aqui? É só o Código Penal que prevê essas hipóteses? Não, meu filho. Você vai encontrar isso aqui também lá no artigo 89, parágrafo 6º da Lei 9.099 de 95 e também você vai encontrar isso no artigo 366 do CPP. Beleza? Tranquilão, tá tudo suave, tá tranquilo e favorável, então vamos lá. Veja, eu já enfrento essas duas hipóteses aqui que estão previstas em outras leis, tá? Então você tem a contemplação do Código Penal nesse aspecto, mas você tem a disposição também em legislações esparsas. Então vamos lá. Olha o que dispõe aqui sobre as causas suspensivas. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Então isso quer dizer que nós estamos diante de hipótese de suspensão do prazo prescricional. Enquanto não resolvida, em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. Aqui você pode se deparar com as chamadas questões prejudiciais. O que é uma questão prejudicial, Lucas? Quero que você pense comigo aqui. Um dos exemplos mais batidos aí pela doutrina, mas que fica fácil de você identificar. Crime de bigamia. O que é o crime de bigamia? O camarada que é casado e que contrai um novo casamento, mesmo sendo casado. Legal. Vamos imaginar o seguinte. Tecnicamente, se a gente analisar, aquele indivíduo praticou o crime de bigamia que está previsto lá no 235 do Código Penal. Ele foi denunciado. Quando ele é denunciado, ele apresenta como uma preliminar de defesa, ele fala: ó, seu juiz, calma lá. Eu estou trabalhando com uma ação na justiça que visa anular meu primeiro casamento. Então esse processo não pode correr, esse processo criminal não pode correr enquanto eu discuto a anulação do meu processo, do meu primeiro casamento, eu discuto através de um processo o meu primeiro casamento na justiça. Por quê? Se você anula o primeiro casamento, você não tem o crime. Então percebam, você tem a prejudicial aqui como sendo um fator preponderante que vai ser resolvido em outro juízo, mas que impacta diretamente na questão criminal da bagaça. Então, nesse caso, se você tem para prosseguir com o processo criminal, você só vai seguir depois que terminar aquele processo lá no cível. Depois que aquela situação toda lá sobre anulação ou não do casamento for identificada. Tudo bem? E aí, nesse caso,
você suspende o prazo prescricional. Suspende o prazo prescricional. E aí, quando terminar o processo nocível, ele volta a recalcular, a recontar a prescrição, beleza? Então essa é a primeira hipótese. Segunda, enquanto o agente cumpre pena no exterior. Então o que vai acontecer? Pode ser que aquele indivíduo esteja sendo processado por um fato dentro do território nacional. Imagina que o indivíduo está respondendo por um crime de estelionato. E aí um belo dia no final de semana, ele resolve ir lá para o Paraguai para comprar muamba, para praticar aí um maravilhoso descaminho. Beleza. Só que quando o indivíduo chega lá no Paraguai, ele entra numa confusão lá e acaba matando outra pessoa. Ele é preso, ele é condenado no estrangeiro, e aí o que acontece? Está respondendo estelionato aqui no Brasil. Enquanto ele está cumprindo pena no exterior, a prescrição deste feito, ela se suspende, ela não correrá. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Aqui o legislador só pecou nessa hipótese. Por quê? Qual que é o maior problema dos nossos tribunais superiores? É a demora, é a lentidão. E isso tem feito com que inúmeros processos sejam eventualmente beneficiados. Vou colocar um beneficiado, não é que seja direcionado, mas o decurso do tempo ele só faz com que ele só facilita a ocorrência da prescrição. Então veja, você tem toda a linha processual que vai terminar lá com um acórdão. Só que o acórdão, por si só, ele não põe um fim na linha processual. Pelo contrário, ele abre a possibilidade da interposição, do manejo de novos recursos, como, por exemplo, os embargos declaratórios, que consiste naquele recurso que visa sanar omissão, contradição, ambiguidade, no tocante à aplicação da lei penal. E aí o que acontece? Os embargos de declaração não têm um limite de vezes, um número específico de vezes, para sua interposição. Por exemplo, quando você tem uma sentença, você tem duas saídas. Ou você apresenta embargos declaratórios, ou você apresenta recurso de apelação. Beleza. Se você apresenta os embargos declaratórios, você pode apresentar recurso de apelação de novo, porque ele interrompe o prazo para oferecimento de outros recursos. É muito louco. E se o indivíduo interpõe vários recursos de embargos de declaração na sequência? O que não é raro. Existem bancas de escritório especializadas só nesse protelar. Olha só, percebam nesse traço pontilhado azul em que nós estamos empurrando a linha processual. Se você está empurrando a linha processual, você está jogando esse marco aqui mais para frente. E que marco é esse aqui? É o trânsito em julgado. Então, olha só, enquanto você está empurrando aqui, você está jogando trânsito em julgado cada vez mais para frente. Então, o legislador ele já foi cauteloso, ele chegou aqui e falou o seguinte, ó, na pendência de embargo de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então, você precisa recordar. Você precisa recordar aqui essa hipótese de quando inadmissíveis. E quando que os embargos de declaração vão ser julgados inadmissíveis? Quando eles não contemplarem hipótese prevista na lei, então quando eles estiverem fora da lei, fora da previsão legal, ou quando eles forem manifestamente protelatórios, para ganhar tempo. O inciso 4 ele traz o seguinte, que a prescrição ela fica suspensa
enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, que trata-se lá da hipótese do artigo 28A do Código Processual Penal, que foi inserida pelo pacote anticrime e tornando lei o que antes era apenas uma regulamentação lá pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, olha só. Depois de transitado a sentença condenatória, a prescrição não corre enquanto o condenado está preso por outro motivo. Imagina que o indivíduo tinha... Deixa eu mudar a cor aqui para desenhar. O indivíduo tinha um processo 1 aqui, em que ele responde por um furto. Imagina que essa sentença ela tenha transitado em julgado. Só que, olha só, quando o processo estava quase no fim, aqui nesse momento do X, esse indivíduo praticou um outro fato. Ele praticou um fato 2, que gerou um processo 2. E aí o que acontece? Transitou em julgado aqui. Já vai começar a contar o prazo para prescrição da pretensão executória? Não vai. Por quê? O parágrafo único do artigo 116 fala que a prescrição não corre durante o tempo em que ele está preso por outro motivo. Então, se o camarada está preso aqui, ó, pelo fato 2 que gerou o processo 2, e aqui ele está preso, essa prescrição aqui desse processo que transitou em julgado não correrá. Não correrá. Ela permanecerá suspensa. Tá, Lucas, mas ela vai permanecer suspensa até que momento? Enquanto ele estiver preso. A partir do momento que ele ganhar liberdade, a prescrição retoma o seu cumprimento e aí, sem prejuízo dele dar início ao cumprimento da pena naquele outro processo. Beleza? E aí, olha que situação engraçada. Aqui a gente teve o processo 1, que era furto, e aí se transitar em julgado e ele está preso por outro motivo, a prescrição não corre. Tá, mas aí com relação ao fato 2, imagina que o indivíduo ganha uma liberdade provisória. Opa, ele ganhou a liberdade provisória, ele pode ser, a prescrição volta a correr e ele já pode cumprir a pena do processo 1. E quando acontecer isso, acontece o efeito reverso com relação ao fato e processo 2. Se ele está preso por outro motivo, se o processo 2 transita em julgado, a prescrição não corre. Muito louco isso. Então, só fiquem atentos aqui, sobretudo ao texto da lei. Então, vamos só retomando aqui, ó, as hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que depende do reconhecimento da existência de crime, então são as questões prejudiciais. Se você precisa resolver lá em outro juízo, você breca o andamento do processo criminal, resolve a questão prejudicial e depois você volta. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, na pendência de embargos de declaração ou recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, quando não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. E aí, olha só, eu quero te chamar a atenção para o que nós anotamos aqui. Aí você vai perguntar, Lucas, as hipóteses de suspensão da prescrição estão previstas exclusivamente na lei penal? Eu te respondo, não. O artigo 89, parágrafo 6º, ele traz aqui uma hipótese de que a prescrição não corre enquanto o indivíduo cumpre as condições previstas lá na suspensão condicional do processo. É uma hipótese muito parecida lá com o acordo de não persecução penal, mas a gente tem a previsão expressa da lei de que isso não vai acontecer. Agora, o 366 do CPP ele é maravilhoso. Por quê? Ele é aplicado com relação ao réu
citado por edital, que não se defende, e não constitui defensor. Então, o 366 do CPP traz uma hipótese bem interessante. Se o réu é citado por edital, mas ele não apresenta resposta e não constitui defensor, a lei processual penal determina que o prazo prescricional será suspenso. Até quando? Até que ele seja encontrado. Porém, esse prazo de suspensão aqui da prescrição com base no 366 não pode exceder o prazo máximo de prescrição previsto para aquele delito. Mas isso é objeto de outro momento. O nosso enfoque aqui era trabalhar com as causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, o que fizemos com tranquilidade. Então é isso, fiquem bem, até a próxima, valeu! E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais!